Olá, alunos do oitavo ano A. Aqui é o professor Tiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu estou trazendo aqui mais uma matéria nova, né, a respeito aqui das transformações geométricas. Lembrando que nós estamos fazendo aqui da mesma forma de sempre, né? Vocês vão copiar essa folha aqui que eu deixei aqui para vocês, ou vocês copiam ou vocês podem até imprimir também, colar no caderno, caso vocês queiram, para não ter que ficar desenhando também, né? Se achar melhor, pode até imprimir, né? Então vamos lá, ó. Aqui as transformações geométricas, né? Na geometria a gente pode fazer transformações, né? Movimentos com as figuras, quando elas são simétricas, né? Quando elas têm algum eixo de simetria. Nesse caso aqui, ó, o retângulo, ó, ele tem dois eixos de simetria, né? Tem essa linha aqui e tem essa linha aqui, né? São duas linhas de simetria, dois eixos, né? O que significa isso? Que a gente pode virar ele tanto no eixo horizontal como no eixo vertical e ele vai permanecer o mesmo, né? Esse triângulo aqui, ó, ele tem três eixos, né, de simetria, né? A gente pode virar ele, a gente tem que pensar aqui de uma forma tridimensional, né? A gente tem que imaginar a gente movimentando essa figura, né? E ela vai continuar na mesma proporção, ela não vai mudar, né? O quadrado, ele tem quatro eixos de simetria, tá vendo? Ó, tem quatro, a gente pode movimentar ele dessas quatro maneiras. Esse aqui é um pentágono, ó. Esse aqui é um pentágono, ele tem cinco eixos, né, de simetria. E o hexágono, né? O hexágono tem seis, né? Tem outras figuras também, né? Mas aqui eu coloquei as figuras mais comuns, né? Note que nos polígonos regulares o número de eixos de simetria é igual ao número de lados, né? Por exemplo, o triângulo tem três lados, então ele tem três eixos de simetria, né? O quadrado tem quatro lados, então ele tem quatro eixos de simetria, né? O, o pentágono tem cinco lados, então ele tem cinco eixos, né? Só o retângulo, né, que tem quatro lados, mas só tem dois eixos, porque os lados dele não são regulares, né? Esse lado aqui não é igual ao lado de cima, né? Então por isso que ele só tem dois eixos, tá? Nós podemos também representar essas figuras geométricas num plano cartesiano, né? O plano cartesiano que tem o eixo x e y, né? Aqui, ó. O eixo de baixo aqui, ó, sempre é o x e o eixo aqui de cima sempre é o y, tá? Esse eixo aqui vertical sempre vai ser o y. Na verdade aqui só está a parte positiva, né? Mas tem mais, aqui na esquerda vai ter mais e embaixo vai ter mais. Aqui eu coloquei só essa parte, né? Então aqui tem um polígono, nesse caso aqui é um trapézio, né? Ó, nós temos esse ponto aqui, ó, é o 2 e 4. Por que 2 e 4? Aqui sempre vai ser o x e aqui sempre vai ser o y, ó, igual tá aqui, tá vendo? Ó? Quando a gente pegar assim um par ordenado, sempre o primeiro número é o x e o segundo é o y, tá? Sempre. Então decorem isso. O primeiro número é o x e o segundo número é o y. Sempre vai ser assim. Então aqui tá 2 e 4. Então como que eu sei que tá certo isso, 2 e 4? Porque aqui, ó, o eixo x, né? O primeiro é o x, é o 2, ó. Tá aqui o 2. Então ele sobe aqui, ó, e vem aqui. E aqui é o 4, né? Ele vem aqui no y, ó. Ele vem do 4 e vem até o ponto aqui, né? Esse aqui, 4 e 4. Então o x é 4, vem aqui. E o y é 4, também vem aqui e se cruzam aqui. Aqui 1 e 2, né? O 1 vem aqui, né? Que é o x. E o y é 2, que vem aqui. E eles se cruzam aqui, né? E esse aqui que é 5 e 2, né? Então o x é 5, vem aqui, né? E o y é 2, né? Então ele vem e se cruza aqui, né? Então sempre vai ser assim, tá? Para a gente saber o par ordenado, o primeiro número que aparece é o x e o segundo é o y. Sempre vai ser assim, tá? Então nós temos aqui esse trapézio aqui colocado no plano cartesiano para vocês se acostumarem com esse tipo de figura, tá? Aí nós temos aqui que as simetrias podem modificar a posição, né, de uma figura geométrica no plano cartesiano. Então nós podemos mudar a posição, né? Por exemplo, esse trapézio está aqui, a gente pode colocar ele aqui em cima, né? Deslocar ele, mas não vai mexer na estrutura dele, não vai aumentar
a dimensão dele, não vai aumentar os lados dele, não vai aumentar a área, nada, só vai deslocar, né? A simetria vai fazer isso, né? Não vai mudar, tem a mesma forma aqui, ó, e as medidas, né, da figura original. Então são três tipos de simetria. Nós temos a reflexão, né, que é a simetria pela qual a figura geométrica pode ser refletida no plano cartesiano, multiplicando-se as coordenadas por um número inteiro. Então eu tenho aqui, ó, quando a gente multiplica a coordenada do eixo y por menos 1, ó, olha o que acontece, ó. Esse aqui é a primeira figura, né? Que é igual que estava lá em cima. Se a gente multiplicar aqui o eixo y por menos 1, né? Por menos 1, olha o que acontece, ó. Vamos supor que aqui seja o nosso ponto A, que eu coloquei aqui, ponto A. Então o eixo x é 2, né? E o eixo y é 4, certo? É 4. Só que aí vamos multiplicar por menos 1. Por menos 1, eu coloquei até em vermelho aqui. Então vai ficar 2, né? Esse 2 vai continuar aqui, 2. E o 4 a gente vai multiplicar por menos 1, tá vendo? Ó? 4 vezes menos 1, aí tem que lembrar lá dos números negativos que a gente estudou, né? 4 vezes 1 é 4. Só que como o 4 é mais e 1 é menos, mais com menos dá menos. Então fica menos 4. Então a nossa nova figura vai ser x no plano do x2 e o y menos 4. Ó. Então ficou aqui, tá vendo? Ó? 2 e menos 4. Ficou a primeira bolinha aqui, tá vendo? Aí o ponto B, né? Que seria esse ponto aqui, ó, 1 e 2, né? Não tá aqui na figura, mas eu coloquei aqui para ficar mais fácil. 1 e 2, né? Então a gente vai multiplicar o y, sempre o y, tá? Ó, porque é multiplicar a coordenada y, né? Então, o eixo x é 1 e o y é 2 aqui, né? Nesse caso aqui. Então o 2 a gente multiplica por menos 1, fica menos 2, né? E aí o eixo x continua 1. Então onde vai ser 1 e menos 2, né? O 1 vai ser aqui, né? Do x vai ser aqui 1 e menos 2 do y vai ser aqui. Aí vai se encontrar aqui essa bolinha, né? Aí você vai fazer essas 4 bolinhas e vai desenhar o polígono, né? No ponto C, que é 4 e 4, né? Que é esse ponto aqui em cima, né? Ó, 4 e 4. A gente multiplica por menos 1 o eixo y, fica 4 e menos 4, que vai ser aqui, né? Ó. O eixo x é 4, vem aqui. E o eixo y é menos 4, que está aqui, ó, menos 4. Então vem e se cruzam aqui nesse pontinho. E o último, que é o D, né? Que seria esse aqui, 5 e 2, né? A gente vai multiplicar só o y, né, por menos 1, então o 5 continua aqui 5. E o 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2, né? Que aí vai ficar aqui, ó, 5 e menos 2, né? O eixo x aqui 5 e o menos 2 aqui do y, e aí eles se encontram aqui. Aí você fez as 4 bolinhas, aí você consegue desenhar o polígono, né? Aí essa é a nossa figura refletida, tá vendo? Ó? Tá vendo que quando você reflete, essa é a figura original aqui em cima. E essa é a nova figura que a gente refletiu. Tá vendo que ela inverteu? Ficou de ponta cabeça? Ela ficou aqui na parte negativa, aqui embaixo do eixo y, tá vendo? A gente refletiu ela. Ela tem a mesma medida ainda, tem a mesma área, tudo. Só que ela ficou refletida, ela ficou invertida. Então, quando a gente multiplica na coordenada y por menos 1, tá vendo aqui que é a coordenada y, ó? O y vem até aqui embaixo, ó. Então, quando a gente multiplica por menos 1, ele vem para baixo aqui da coordenada y, porque a gente multiplicou por menos 1. Só que do eixo x, ele não foi para a esquerda, ele continua aqui na direita, porque a gente não multiplicou o x por nada, né? Só mudou o eixo y aqui, né? Então essa vai ser a nossa nova figura refletida, né? Coloquei um outro exemplo de reflexão aqui, ó. Essa é a nossa figura original, ó. Essa da direita é a nossa figura original. Agora, em vez de multiplicar por y ou menos 1, a gente deve multiplicar o x por menos 1. Aí vocês vão ver, ó, que no eixo y, aqui, ó, ela vai continuar em cima, ela vai continuar positiva. Só que no eixo x aqui embaixo, ela vai para o lado esquerdo, que aí vai ficar negativo. Então, quando a gente multiplica por menos 1 o y, ela vem para baixo do y, fica negativo. E quando a gente multiplica por x menos 1, aí ela vai para a esquerda, que aí fica menos x aqui, né? Que fica negativo x. Aí o y continua positivo, né? Aí o nosso ponto A aqui, ó, é 1 e 3. Então a gente multiplica o eixo x. Agora é ao contrário, ó. Aqui a gente multiplicou o segundo número, né? Que era o y. Agora aqui a gente vai multiplicar o primeiro número, que é o x. Então 1,
né? Aqui é 1 e 3, né? Então é 1 e 3. Só que aí 1 eu coloquei vezes menos 1. Aí fica menos 1 e 3. Aí o outro ficou 2 e menos 1, né? Menos 2. E esse 5 vezes menos 1, que dá menos 5, né? E aí tá aqui os novos pontos, ó. Esse aqui ficou menos 1 e 3, que ficou aqui, ó. O outro ficou menos 2 e 1, que tá aqui. E esse menos 5 e 2, que tá aqui. Aí você faz as bolinhas e aí você consegue desenhar a nova figura, tá vendo, ó? Ela continua sendo a mesma figura, com a mesma medida de área e tudo, só que ela ficou refletida, ela ficou invertida, né? E aí tem uma outra situação quando a gente multiplica o eixo x e o eixo y por menos 1. Quando a gente multiplica os dois por menos 1, olha o que acontece, ó. Ele vem para baixo do eixo y, o negativo, e ele vai para a esquerda também. Então ele junta os dois casos aqui que a gente viu, ele acaba juntando esses dois casos e acaba acontecendo isso, ó. Ele vem para baixo no eixo y e ele vai para a esquerda no eixo x, né? E ele se torna uma figura invertida também, né? Então aqui vai ser em relação ao nosso ponto zero, ó. Ela está sendo refletida em relação ao nosso ponto zero, que é a nossa origem, né? Aí então aqui, ó, tá vendo? Ó, você multiplica por menos 1 tanto no x como no y, tá vendo? Ó? No x e no y, no x e no y, ó. Em todos eu multiplico por menos 1 nesse caso aqui. Aí ó, o que acontece? Ó, você tem os dois números negativos, ó. Tá vendo? Então pode ter esse tipo de caso também. Essa é a nossa figura original e essa é a figura refletida, tá? Então essa é a reflexão. Quando a gente multiplica por menos 1, né, o número inteiro, a gente multiplica por menos 1 e aí ela fica refletida. Nós temos também a translação. A translação é um pouco parecida com a reflexão, só que ela você vai somente deslocar, né? Aqui é a nossa figura original, né? Tá vendo? Então eu desloquei, eu arrastei ela um pouquinho para a esquerda, tá vendo? E um pouquinho para baixo também, ó, porque aqui, ó, o ponto B tá no 2, tá vendo? E aqui o ponto B tá no 1. Então eu só arrastei ela, desloquei ela para a esquerda e um pouquinho para baixo. Mas eu não refleti ela. Eu não inverti a figura igual na primeira, lá da reflexão. Ela não ficou invertida, ela ficou a mesma proporção certinha. Eu só afastei ela um pouquinho. E como que eu faço isso? Você tem que adicionar ou subtrair uma constante, né? Nesse caso aqui, ó, no eixo x eu subtraí 9, ó, em todos eu subtraí 9 no eixo x. Aí quando eu subtrair 9, ó, pode ver, aqui está no 4, né, o x, b, 4 menos 9, que eu coloquei aqui, ó, 4 menos 9 vai dar menos 5, né? Porque são os números negativos, né? O 4, você tem 4 reais e deve 9 reais, você continua devendo 5, então fica menos 5, né? Então veio para cá. E aí, do eixo y, sempre eu fui menos 1, menos 1, menos 1. E aí, por isso que ele ficou para baixo, todos os pontos aqui ficaram para baixo, um quadradinho para baixo do que desse lado aqui, né? Então você só desloca a imagem para a esquerda e um pouquinho para baixo, né? Nesse caso eu fiz isso, eu fiz um pouquinho para baixo e um pouquinho para a esquerda, mas você pode fazer de outro jeito, você pode fazer um pouco para a direita, um pouco para cima. Tudo isso vai depender desses números vermelhos aqui que você vai pôr aqui, tá? Mas você tem que lembrar uma coisa, quando você pôr um número aqui, aqui embaixo os outros tem que ser sempre o mesmo, não pode mudar. Aí quando você põe um outro número aqui, os de baixo também tem que ser sempre igual, senão você não consegue fazer essa translação, tá? E aí você joga essa figura para qualquer ponto do plano cartesiano que você quiser, até mesmo aqui para baixo, que eu não coloquei aqui, você poderia colocar também, né? Então é só você adicionar ou subtrair uma constante, a coordenada x, e outra constante, a coordenada y, né? E a gente faz isso. Diferentemente aqui da reflexão, que ela fica invertida, tá vendo? Ó, a figura fica invertida, aqui não, a figura fica exatamente igual. Ela só vai mudar de lugar mesmo, né? Que é a translação. E por último nós temos aqui a rotação, que é só você girar ela, né? Você gira ela. Aqui nesse caso, ó, nós temos ela aqui no ponto A, tá vendo? Ó? Aí imagina que você girou ela, né? Você girou ela em 90 graus, ó. E ela continua a mesma figura, só que girada, invertida, né? E pode ser quantos graus você quiser também, né? Depende da situação, né? Então a figura 1 estava desse jeito,
Aí você gira ela de 90 graus, ela fica assim, ó, a figura 2 fica desse jeito. Mas ela permanece aqui no mesmo ponto, tá vendo? Ó? Então isso pode ser entre 0 e 360 graus o ângulo que você vai girar essa figura, tá?